Meus amados irmãos, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Já quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Alvani, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida de cada irmão, obreiros da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro. Nós estamos aqui para mais um devocional da leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando uma nova semana e uma nova lição. Nós estamos agora na lição de número 6, que tem por título A Bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. A orientação da leitura bíblica, da leitura complementar da revista, para segunda-feira é Gênesis 15, do 1 ao 6, que eu vou ler para os irmãos. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, essa lição é uma lição bem importante do nosso trimestre. O comentarista está construindo o conteúdo até esse momento, de maneira que a lição de número 6, a metade da revista praticamente, é uma lição-chave para desencadear todo o arcabouço que está em mistérios ainda acerca da restauração de todas as coisas. Porque a história de Abraão vai conectar a criação com a restauração de todas as coisas. Nós vimos que, na lição anterior, que após o dilúvio, Deus dá sequência ao seu plano de salvação através de Sem. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E através de Sem, Deus dá continuidade a uma descendência piedosa. Nós vimos que Deus sempre escolhe alguém, sempre levanta alguém para dar continuidade na sua obra salvadora. Então, de Sem a Abrão, nós temos 10 descendentes. Então, nós chegamos na história de Abraão, que se inicia no final do capítulo 11 do livro de Gênesis, né? A história de Abraão, propriamente dita, vai começar no capítulo 12, mas no final do 11, conta um pouco dentro da genealogia, né? De onde Abraão surgiu. Então, nós vemos que Abraão é filho de Terá, né, que teve Naor, Abraão e Harã. E eles eram de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava no sul da Mesopotâmia, perto da foz do rio Eufrates, e era um grande centro cultural, religioso e comercial. Ur dos Caldeus foi uma das cidades-estados mais ricas já desenterrado das culturas mais antigas do Vale da Mesopotâmia. O deus Lua, Naná, era adorado ali, e um dos mais famosos reis de Ur foi o Ur-Nammu. Ali Abraão nasceu e foi o ponto de partida de sua caminhada. Harã ficava situada no norte da Mesopotâmia e era o último posto civilizado antes do vasto deserto arábico. Em decorrência da migração do clã de Terá, Harã se torna a cidade de Abrão e mais tarde também de Jacó. Em Harã
Terá, pai de Abraão, morreu aos 205 anos de idade. Então, queridos, nós vemos que Ur dos Caldeus se torna uma cidade muito importante. O dilúvio, ele destrói toda a população e Deus começa a criar uma nova humanidade a partir dos descendentes de Noé. Então, à medida que a população foi crescendo, ela foi se concentrando na região da Mesopotâmia, que é a região entre rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Ali é chamado de crescente fértil. Nós sabemos que normalmente a vida, a sociedade, ela ainda hoje, né, ela se desenvolve às margens de rio, porque o rio é vida, né? O rio produz peixe, o rio é água doce, então produz condição de sobrevivência. Então aquela região passou a concentrar os primeiros povos, as primeiras nações da nossa existência, as primeiras civilizações. E de Ur dos Caldeus, ali se tornou, fica no sul da região da Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates. Dali começou a se desenvolver uma grande cidade-estado. E ali nasce os descendentes de Terá, dentre eles Abrão. Então, Terá sai de Ur dos Caldeus com Abrão, com o intuito de chegar até Canaã, mas ele para em Harã. E em Harã, Deus faz promessas a Abraão. Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que os abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias! Então, queridos, nós vemos que no texto que nós lemos em Gênesis 15, Deus aparece a Abraão novamente para renovar as suas promessas. E agora, Deus estabelece uma aliança com Abraão. Perceba que até o momento, após Deus fazer promessa, Abraão ainda não pôde gerar, ainda não havia gerado. Então, quando Deus aparece para Abraão, ele fala o que está narrado no capítulo 15 de Gênesis, que nós lemos, né? Ele fala: Senhor, como eu seria uma grande nação se eu não posso gerar? Eliezer, o meu servo, vai ser o meu herdeiro. E Deus renova as promessas a Abraão. E o versículo 6 é um texto chave na história da salvação, porque diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Aleluia! Em Josué, capítulo 24, no verso 2 e 3, diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha que fantástico. Versículo 3. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Então, querido, é fundamental, nesse primeiro devocional, nós entendermos que Deus tira Abraão do meio da idolatria de Ur dos Caldeus. Então, o Terá, que era pai de Abraão, e sua família eram idólatras. E Deus resgata do meio do lamaçal aquele homem e lhe faz promessas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão creu nas promessas do Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O mundo antigo, ele era dominado pela idolatria. Os povos começaram a se espalhar e cada um resolveu adorar o seu Deus. Quando eu estava explicando o mapa, falou aí do Deus Lua. Então havia Deus Lua, Deus Sol, né?
Cada um adorava o seu próprio Deus. E Abraão, sendo criado naquele meio idólatra, ele ouve a voz do Senhor e crê nas promessas de Deus. Aleluia! Então, queridos, nós estamos debaixo da promessa de Abraão, porque no capítulo 12 diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, na lição de número 6, nós vamos ver como Deus transforma esse homem que estava no meio da idolatria em pai de nações. Louvado seja o nome do Senhor. É essa obra redentora que Deus faz nas nossas vidas. Nos tira de um tremendal de lama, num lamaçal de pecado, nos dá vestes novas, coloca novo cântico em nossos lábios e nos coloca sobre as nossas vidas as maravilhosas promessas de salvação. Que Deus te abençoe, que não perca, permitindo Deus. Amanhã nós estaremos aqui para meditar na continuidade dessa história. Essa lição de número 6, ela está um pouco mais histórica, mas tem muita coisa boa para aplicar em nossas vidas. Que Deus te dê um dia de paz, de vitória. Medite na palavra do Senhor. Que esta palavra seja vida para o seu dia, alegria para o seu dia. No nome de Jesus, fique com Deus.